Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande parceiro, engenheiro civil Eduardo Santana. Olá, Thiago, tudo bom? Tudo em ordem aí? E aí, pessoal, tudo bem? Não se esqueçam já de compartilhar esse vídeo. Manda o link para os seus amigos que estão construindo aí, para o pessoal que está em investimento. Presta atenção nesse vídeo aí que vocês vão gostar. Compartilha, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É isso aí, você vai estar vendo também um QR Code aqui. É para você estar se inscrevendo aí no nosso canal no Telegram e receber nossas informações primeiro que todo mundo, né, Edu? Primeira mão. Vamos começar? Bora. Hoje é para os investidores, hein? Hoje o assunto aí, como ficarão os investimentos aí imobiliários, agora com o ano de 2023. Novo governo entrando. Novo governo, quais as projeções. Para isso vamos ter uma aula aqui hoje, né, cara? Recebendo especialistas. Mais uma dupla aqui, ambos sócios e proprietários da Auri Capital, uma gestora de investimentos com sedes nas cidades de Araraquara e Limeira. Nosso primeiro convidado aqui é o Rafael Peixoto, 38 anos, casado, pai, filho do famoso Peixotão aí, pai do Lucas, formado em administração de empresas com MBA, de gestão de empresarial na FGV e excelência de qualidade e atendimento no Instituto Disney. Que chique, rapaz. Tem até que ler, senão não decorei isso. Estamos recebendo também o João Caligar, 28 anos, matemático pela UFSCar, com MBA em ações e stock picking, é isso? Exatamente. Pelo IBMEC. IBMEC. E certificado de... Rapaz... Velho Investing. Isso, obrigado. Pela Columbia Business School. Sejam muito bem-vindos, Rafael, João. Agora muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Pessoal muito importante. Sejam bem-vindos vocês. Uma honra, um prazer estar aqui. Muito legal, viu? Estou muito feliz. Obrigado, muito feliz Pessoal, João obrigado, também, pessoal. Um prazer imenso. Espero poder discutir com vocês aqui, a gente tentar juntos encontrar um pouco de sinal em meio a tanto ruído, né? 2023 é um Exatamente, ano muito ruído, então a gente está uma batalha diária para desvendar esse mercado, né? Bacana, cara. E pra gente começar aí, conta a história um pouco da história de vocês, de vida, de onde surgiu essa amizade e aí o surgimento aí da Auri Capital. Perfeito. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou começar o Rafa contigo. Você vai... né? Eu acho que... Bom, como eu falei, eu sou matemático, né, de formação, sempre gostei do mercado. Eu entrei em matemática porque eu vi alguns gestores de fundos de hedge americanos que eram matemáticos. Eu falei, cara, sempre gostei de número. Alguma coisa tá aí, né? Exatamente. Então, fui para matemática. Desde muito cedo comecei a operar no mercado. Né? Eu fazia arbitragem no mercado de derivativos. Lá com 18, 19, eu já estava operando esse tipo de coisa. Tava no sangue já. Já nasceu, né? Mas aquela coisa, né? Eu brinco que a minha primeira jogada, que eu achei que eu tinha entendido tudo, né, em derivativos, foi num call spread que eu fiz de Petrobras, que é uma operação com derivativos. Eu estava naquele momento que eu achei que eu tinha entendido. Né? Então, eu era pesquisador na faculdade, ganhava uma bolsa. Eu peguei meu dinheiro da bolsa e falei, puta, eu entendi como é que eu vou ganhar dinheiro. Sei para onde vai. Saquei. Saquei. Botei a grana numa terça-feira, era pouco, né? Botei a grana numa terça-feira, na outra quarta-feira tinha zerado. Nossa, então, é interessante que várias pessoas de nome de sucesso falam a mesma história, cara. Precisa dessa faz parte do currículo, tem que ter essa pancada para crescer. Eu brinco que mas é muito importante. O mercado é bom você perder no começo. Né? É importante você aprender com os erros. Né? Eu brinco que assim, erros inéditos são aceitáveis. Você não pode cometer os mesmos erros. Né? Então foi desde que eu comecei a operar e eu comecei a encontrar algumas divergências de precificação e percebi que dava para encontrar isso no mercado. Desde então eu nunca parei. E aí, durante a faculdade, eu tive um professor que virou um grande amigo meu e a gente ficou pesquisando métodos matemáticos para engenharia financeira e precificação de opções. Legal. Que são opções são contratos derivativos sobre ativos. Então, só para dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Imagina um derivativo sobre uma casa. Tá. Imagina você comprar a opção de comprar uma casa no ano que vem por um preço pré-fixado hoje. Poxa. Então, no mercado de valores existem opções sobre uma série de coisas. Tem opções sobre ações, sobre juros, dólar. Então, são contratos que você tem que precificar da maneira correta. E passei esse tempo todo aí operando e estudando e fui para o BTG Pactual numa área de funds em Private Equity, né, que foi uma experiência muito legal. Né, no banco, no Private Equity você analisa empresas mais no detalhe,
né, para o banco, os fundos comprarem participações relevantes, melhorar a gestão da empresa e depois vender a mercado ou vender para um parceiro estratégico. Dentro do banco, nessa área de funds em private equity, eu tinha muita restrição para operar mercados líquidos. Para operar uma ação, para eu comprar uma ação no mercado, eu tinha que pedir para o compliance do banco. E para eu comprar derivativos, primeiro, se eu tivesse na carteira, eu tinha que deixar vencer e eu não podia comprar derivativos novos. Entendi. E isso foi me desgastando no sentido de não poder operar. Ter a sua autonomia ali. Né? Exatamente. Então chegou um momento que eu falei, cara, eu quero voltar a poder operar mercados líquidos. Então eu saí do banco, aí eu fui fazer o Value Investing Program lá de Colômbia, né? Agora entendi lá. Esse programa é interessante porque o Value Investing Program é o mesmo que existe desde a década de 30. Poxa. Que o Warren Buffett fez, que é aquele investidor americano. Sim. Ele estudou lá na década de 40. E esse programa existe até hoje. Nossa. Então, tem um legado muito interessante. Fiz o programa, aí fui fazer o MBA e voltei para Matão para estudar para uma certificação que chama CFA. Eu voltei para casa para estudar. E o Rafa, né, vizinho, e a gente se conheceu numa festa junina. Que legal. E começou quando a é para falar de mercado, acontecer, acontece mesmo. Né? E a sinergia foi muito legal, porque nós começamos a montar uma confraria. Só que ao invés de falar de vinho e cerveja, resolvemos convidar uns amigos para falar de mercado, de como estudar, como analisar as empresas, trocar informação. Então, foi muito rico. E daí começou a surgir a possibilidade de como montar um negócio, né? Então nasceu através dessas nossas reuniões. Nós começamos a analisar o mercado americano. Então a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos, a gente tem um delay aí de 10, 15, 20 anos. Então o que acontece lá sabe que vai vir para cá. Exato. Então nós começamos a estudar e uma das grandes queixas entre nosso grupo de amigos ali era com relação ao modelo de negócio, modelo de investimento que tinha aqui no Brasil. Né? Então, a gente estava ou na mão dos bancões ou na mão das corretoras, que existia um certo conflito de interesse. Então, a gente não estava satisfeito com esse modelo de negócio. Então, por isso que nós resolvemos estudar a possibilidade de abrir uma gestora aqui no interior. É muito comum em São Paulo, né? Porém, aqui no interior ainda é algo muito novo. Então, por isso que a gente começou daí que surgiu, foi o berço, daí que começou todo o processo. E aí o João, ele conseguiu esse certificado internacional, que é o CFA, é um certificado que permite ele ser gestor de fundos internacionais. Legal. Então, é um certificado até muito disputado. Acho que hoje no Brasil tem 2.200 pessoas que têm certificado. Nossa, então, é bem... E aí nós conseguimos a certificação para abrir uma gestora. Então, aí... Que eu imagino que deve ser bem complexo. Também muito... E mais importante, né? Porque não é... A gente... Existem dois órgãos que regulamentam a gestora, que é a CVM e a Anbima. E a Anbima, praticamente, você como se tivesse que fazer parte desse clube. Entendi. Então, hoje, apenas 34 empresas, né, João, fazem parte do clube. Exatamente. É um clubinho, né? A Anbima é interessante porque assim, a CVM é o regulador, né? Então, ela te dá licença para você ter a gestora. Então, você tem que pleitear a licença, ter todo um processo, é extremamente burocrático. E acho que está certo, porque é um serviço que é muito sensível, né? Então acho que até compreendo porque eles dificultam. De alto risco, né? Exato. Então é um serviço de fato que tem que ser prestado por pessoas que estão ali que fizeram o dever de casa, né? Agora, a Anbima, ela é como se ela te desse uma chancela. Então, se você é uma gestora ambimada, você tem meio que uma chancela de qualidade. Só que para você ser ambimado, né, para você fazer parte da Anbima, você pode ser aderente à Anbima, que é ser ambimado. Então, nós somos ambimados. E você pode ser associado da Anbima. Associados, tem 30... Na época, tinha acho que 34, se não me falha a memória. Nossa. Um número um pouco mais, um pouco menos, faz tempinho. Mas os associados são aqueles que sentam no quórum regulatório. E para você tentar ambimar a gestora... Né? Além de uma série de documentação e de implementação de processos que a gente teve que fazer uma extensa, né, análise de pedidos deles, a gente teve que conseguir 4 cartas de indicação de associados.
Seria tipo um ISO por uma empresa. Exatamente. Então, uma indústria. Né? Exatamente. Porém, é muito importante. A gente, então, e a estrutura nossa, então, foi assim que nasceu, e aí nós acabamos optando por Araraquara, pela estrutura, né, que tem ali no edifício Vitória. Sim. E pela localização. Então, a gente consegue atender o cliente da região. Então, e aí, então foi assim que tudo começou. Assim foi o começo da nossa gestora. Então, assim que nasceu. E aí conseguimos montar um time robusto. Então, hoje a gente tem um time muito interessante, que é o que faz a diferença. Né? Então, hoje nós temos o João, que tem essa bagagem de mercado. Nós temos o outro Rafael, que também veio da XP, trabalhou lá desde 2008. Então, ele tem uma experiência muito legal. Então, nós temos a parte comercial, a Valéria, que trabalhou 32 anos na Superintendência do Santander. Então, tem time forte. É um time de respeito. Né? Então, tudo por locais grandes. Né? Então, então isso fortifica o nosso time. Então, a gente consegue montar um trabalho diferenciado. Acho que isso é o mais importante. Né? Rafa, e puxando um pouco sua história também, o João contou um pouco, né? Você vem aí, né, de uma família de empresários e sempre teve esse gosto, né, por esse veio investidor, né? Porque o Brasil é muito novo ainda, né, cara? Você vê quanta população investe isso daí, é muito baixo comparado aos Estados Unidos, né? Muito, né? Nem se compara. Então, acho que nos Estados Unidos hoje 95% da população tem um portfólio de investimento. Aqui no Brasil a gente tem 5% só da população. Então, é um oceano azul para navegar. Né? Então, da minha história, sempre trabalhei no posto de combustível, a parte comercial, então a gente é algo que... mas eu sempre fui... curioso. Sempre, então, falei, puxa vida, o que dá para fazer de melhor? Onde que a gente pode evoluir? Então, isso daí... Então, a gente sempre foi tentando diversificar. Então, sempre tentando achar outras fontes de receita. Então, a parte de transporte de combustível, loja de automóvel... E aí, de repente, partimos para o mercado de construção civil. Então, onde eu nasci ouvindo meu avô falar que quem investe em terra não erra. Então, ele sempre construiu em São Paulo. Meu pai também conseguiu construir o patrimônio dele baseado no mercado imobiliário. Então, eu acabei também partindo para a mesma tendência, até que em um determinado momento falei, pronto, agora eu preciso virar a chave, eu preciso diversificar. Tá mudando, né? Eu acho que não adianta a gente concentrar todos os ovos na mesma cesta, então vamos partir agora para o mercado, estudar um mercado para ter mais liquidez, então pensando em algo que possam ser complementares. Legal. Então foi assim que nasceu. E a curiosidade, e algo assim, a gente sempre tem um propósito, que acho que isso é o mais importante. Exato. Então acho que não é só o trabalho, é a gente olhar sempre no longo prazo, olhar as tendências e analisar e ver que caminho que a gente pode seguir. Sim. Eu acho legal essa história do propósito, né? Acho que quando a gente possui um propósito, tudo volta a ajudar você com esse propósito, né? A questão do foco, né? E tudo. Com certeza. Falando desse veio de investimentos em imóveis, né? Hoje fala-se muito de fundos imobiliários, né? Investimentos disso, né? Falando nisso, quais são as vantagens em relação à construção e os fundos de investimento? Como que eu faço para investir nos fundos imobiliários? Até explicar, né, para quem é leigo, o que é, né? O que é? Porque assim, às vezes a pessoa é acostumada a construir, vou investir em imóveis. Para ele, investir em imóveis é só ir lá construir. Não é só isso, né? Hoje você tem outras opções também, né? Perfeito. Antes de eu começar, só uma coisa que para ser justo, né? O Rafa comentou do CFA. Por enquanto, eu passei no nível 1 do CFA. Então, o Rafa já me deu de presente o próximo nível. Então, mas ele está confiando, ele já viu. Confiante. É confiança isso. Mas respondendo a sua pergunta, tem vantagens e desvantagens nos dois. Né? Mas o investimento em fundo imobiliário você faz via Bolsa de Valores. Tá. Né? Porque o que é um fundo imobiliário? Nada mais é do que uma cota de um imóvel ou de uma série de imóveis. Tá. E existem dois tipos de fundo imobiliário. Tem o fundo de tijolo, que a gente fala, que é o fundo que tem prédios, tem shoppings, né? E tem os fundos de papel, que são fundos que têm CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Tá? Mas eu acho que o propósito mais da conversa é que a gente pensar em fundo de tijolo. Sim. Né? Para a gente poder comparar. Poder palpar. Né? Exatamente. Então, um fundo de tijolo é um veículo super interessante pela liquidez dele.
Isso acho que é a parte legal Sim. do fundo imobiliário, porque você tem liquidez em bolsa, então, não quero mais, eu vendo amanhã. Entendi. E líquido rápido. Agora, como qualquer investimento, você tem que fazer uma análise. Eu vejo muita gente comprando um fundo imobiliário, viu ali o código, HGF, não sei o quê, pega e compra. Não é assim que você compra uma casa. Você tem que aprender sobre ela. Exatamente. Quando você vai comprar um terreno, você vai pesquisar, você vai conversar com muita gente. E fundo imobiliário, eu vejo muita gente, escutou uma dica, o cara vai lá e compra. Eu acho que é o que mais atrapalha, né, cara? Acho que é um Atrapalha. monte de gente na cabeça, o cara não manada, pesquisa. né? Ele É porque hoje fez você manada. vem informação de todos os lados, né? Então, para você pegar uma informação confiável, não é assim. Você não vai achar lá direto na internet. Exatamente. E assim, o fundo imobiliário tem uma vantagem tributária. Né? Que você, na pessoa física, você é isento de imposto de renda. Legal. Então, isso é uma vantagem interessante. Claro, a gente pode entrar na seara agora da discussão se vai passar a reforma tributária. Né? O novo governo disse que vai tributar dividendo. É uma questão que discute há muito tempo. Na Constituição tem alguns empecilhos para passar essa reforma. Eu não duvido. A gente não está posicionado agora em fundo imobiliário porque a gente acha que tem um risco de passar essa reforma. E se passar a tributar, os fundos vão cair, que vai reajustar o preço, né, natural. Certeza. Agora, assim, para tangibilizar, o que eu acho legal você pensar no fundo imobiliário? Por exemplo, eu fiz uma análise um tempinho atrás, ano passado, os fundos imobiliários caíram muito na Bolsa, e eu comecei a pensar que tinham oportunidades emergindo dessa queda. Né? Porque o preço vai estar baixo. Exatamente. Aí eu falei, eu fui lá, tem um fundo que tem um prédio que eu conheço, lá na Faria Lima. Falei, deixa eu pesquisar se tem alguma sala comercial, algum andar sendo vendido nesse prédio. Eu achei uma imobiliária de São Paulo vendendo uma sala lá. Aí eu fui calcular o preço do metro quadrado que estavam pedindo. Aí eu peguei lá. Aí eu conversei com outros corretores e tal. O preço era mais ou menos aquele que estavam negociando salas naquele prédio. E aquele fundo, o fundo em questão, tinha acho que uns 8 andares do prédio. E era praticamente isso, que era um prédio bem grande, tá? Então era um fundo pequenininho. Deu para fazer a conta de qual era o custo do metro quadrado pelo fundo versus o custo do metro quadrado direto na imobiliária. Entendi. Nesse caso, por conta da queda, ficou mais barato comprar o prédio no fundo. Porque como o mercado caiu muito, o mercado de ações como um todo, puxou para baixo, né, o fundo imobiliário. Então você podia comprar o mesmo prédio 30% mais barato. Nossa. Mas tem momentos que acontece o contrário. Entendi. Entendeu? Então, assim, existe a ciclicalidade e eu acho que vale mencionar, tem um detalhe que eu acho que é muito importante. Quando o investidor tem uma casa, prédio, uma sala comercial, o investidor não está acostumado a ver cotação todo dia. Né? O cara vai ver quanto custa a casa dele quando ele vai vender. E quando alguém fala um preço que ele não quer, ele fala, não vou vender. Não, minha casa vale mais, eu não vou vender por esse preço. Né? Só que o desconforto que eu acho que muita gente tem é que quando você tem um preço todo dia na bolsa, o cara vê... na palma da mão ali. Todo dia o cara está vendo um preço. Todo dia. E é desconfortável. Para muita gente. O cara vê que está caindo e o cara pode entrar em desespero e vender. Né? Então, eu acho que essa cotação diária, que na minha visão deveria ser uma vantagem no sentido de você poder liquidar quando você quiser, eu acredito que para muita gente acaba atrapalhando. A pessoa acaba se desfazendo do ativo, porque é um ativo, no momento errado. Né? Então, assim, essas flutuações do mercado você deveria usar a seu favor. Sim. Por exemplo, subiu muito, você reduz um pouco a posição. Caiu muito, entenda por que caiu. Se não tem motivo para ter caído, compra um pouquinho mais. Né? Até o valor médio, né? Isso é justo. Exatamente, você tem que ir fazendo isso. Agora, acho que uma desvantagem que eu acho que é clara é que quando você tem o imóvel só seu, né, você controla todas as variáveis. Eu acho que isso é uma vantagem de você mesmo construir. Agora, você também pode usar um fundo imobiliário para você montar. Suponha que você é um investidor grande e você tem uma série de imóveis. Né, você tem uma família grande. Pode ser que vale a pena você constituir um fundo imobiliário exclusivo. Tem possibilidade. Dá para fazer. Então, poxa, que legal. Porque aí você tem uma série de benefícios tributáveis. Então, você tendo o seu fundo exclusivo, que entra muito hold versus fundo imobiliário. Então, aí é uma discussão... Não seria uma hold, seria outra coisa. Não, outra coisa. Seria... É um CNPJ também, Tem mas CNPJ. ele tem... Porque assim, o fundo nada mais é do que um CNPJ. Né? Só que ele tem uma regulação específica, né? Uma governança específica e tem algumas vantagens tributárias.
mas tem uma estrutura de custos que é maior do Sim, que Uma holding. do que uma holding. Então, Só que aí teria que ser imóveis grandes, acredito, e atrativos também, né? Não pode ser qualquer imóvel. você tem que ter, Tem que tem fazer ter uma um volume. análise para ver quanto que você teria que ter de patrimônio para ver se essa conta vale a pena, fecha, se se vale vale a a pena você ter uma estrutura dessa. Mas é possível. Possível Então fazer. isso que é legal. Então acho Exatamente. que é importante. E tem muita coisa. E você pode fazer também, tem muita gente que faz umas estruturas interessantes para desenvolvimento imobiliário usando uma SPE e um FIP, que é um fundo de participações. Então o que acontece? Teve recentemente agora, até o Eli Horn da Cirela, ele participou, ele ancorou, pôs um dinheiro dele numa oferta para o desenvolvimento de um projeto perto de Campinas e foi distribuído ao mercado. Era um FIP, é um fundo de investimento em participações, com prazo ali de 5 anos. É um negócio ilíquido. Se você entrar, tem que esperar acabar o projeto para você receber o dinheiro de volta. Entendi. Mas como que é? O investidor põe o dinheiro no FIP, o FIP fica em cima. E o FIP é dono de uma SPE, né? Uma sociedade de propósito específico. O FIP investe na SPE, a SPE pode tomar dinheiro emprestado, ela pode se alavancar caso precise, porque o FIP não pode. Tá? É por isso que o FIP ele tem o dinheiro numa SPE. Entendi. Entendeu? Mas o investidor pondo dinheiro num FIP primeiro, você tem uma estrutura de governança muito mais robusta e dá uma segurança para o investidor muito maior. Que a gente vê assim, é muito comum, né? O pessoal fazer na confiança ou fazer no fio do bigode, né? Mas para projetos maiores, você tem que ter uma governança. Então, se você faz um desenvolvimento imobiliário com muitos investidores, e se o valor fizer sentido, faz muito sentido montar um FIP, põe uma SPE embaixo se necessário, e o pessoal põe o dinheiro no FIP e o FIP desenvolve. Legal. Né? Essa é uma estrutura bem eficiente, dá uma segurança para todo mundo, tem governança, tem auditoria, tem regulador, então dá para fazer. Eu digo assim, grandes projetos normalmente são feitos assim. Então, acho que tem muita coisa para ser explorada, né? O mercado... E qual o risco desse tipo de investimento, né? De fundo imobiliário comparado a outros investimentos? Tipo de empresas, essas coisas. Então, risco maior ou não? Ou depende muito de cada situação? Depende muito de cada setor, né? Porque aí, falando ainda de fundo imobiliário em tijolos, né? Você tem fundo imobiliário que é focado para shopping, para escritórios comerciais, galpão logístico, hospitais. Então cada tipo de fundo é direcionado para um determinado. Então, se a gente for pegar, por exemplo, agora recentemente, em 2020, na pandemia, teve alguns setores que... Laje corporativo. Foi então... Desalugou tudo. Entendi. Então, lajes corporativas sofreu demais. Compensação, galpão explodiu. Por causa do Mercado Livre, né? Essas coisas. Então, vendas online. são produtos que aí você tem... E é aquilo que a gente sempre bate na tecla. O segredo é ter diversificação. Então, se vamos falar de investimento em fundo imobiliário, o segredo é você estar pulverizado, você tá com o seu dinheiro diversificado para você automaticamente mensurar se protege os ciclos, né? Isso. Se protege. Enquanto um está em alta, o outro está em baixa. Aí depois esse pode se inverter no seu... Então, Exatamente. esse é um risco. O risco de automaticamente você ter vacância. Acho que é o principal risco hoje, é vacância. Eu acho legal, para leigos, né? Eu estou aprendendo muita coisa, né? Faz pouco tempo. Que nem o pessoal fala, vou investir em fundo imobiliário, né? Mas tem que ver que dentro do fundo imobiliário você tem outros N coisas que tem que prestar atenção. Você tem que ver não é um negócio único. Exatamente. O pessoal às vezes pensa que o fundo é um ticker, né? Que fica variando na bolsa. O que importa é você ver o ativo que tem lá dentro. O que é, né? O que é. Eu falo, eu particularmente, eu gosto de visitar. Poxa, que legal. Entendeu? Pô, o que tem nesse fundo? É o shopping tal, vou lá ver o shopping. Eu vou pisar lá, quero ver como é que tá o shopping. Faz meio isso aqui. Eu vou comprar, então eu quero perguntar. Mas é importante porque quando você visita, você tangibiliza. Você fala, puta, cara, é isso aqui que eu tô comprando. Eu comprei um pedaço desse shopping. Então, e tem muitas medidas, por exemplo, para você gerir o risco, né? Então, por exemplo, você não vai comprar um fundo que tem um único ativo. Tem fundo que tem monoativo. Então, por exemplo, tem fundo que só tem, vou dar um exemplo, agência bancária. E tem fundo que tem uma ou duas agências bancárias grandes. Pô, você tem um risco específico. Né? Idealmente, você compra um fundo um pouco mais diversificado ou você diversifica muito bem a sua carteira. Agora, como que eu entendo que pode complementar uma carteira imobilizada? Né? É muito comum o investidor imobiliário concentrar muito seus imóveis perto de onde ele mora.
que até faz sentido no sentido do cara entender mais onde ele está, entender o local, né? Perfeito. Acho que você tem uma expertise, você usa a expertise para pagar mais. Agora, o interessante é o seguinte, salvo investidores grandes, você não vai ter um shopping, normalmente. Sim. Né? Você pode ter algumas casas, algumas coisas comerciais, mas para você ter sociedade num shopping, você tem que pôr muito capital. Então, de repente, uma cota de shopping é uma coisa que diversifica um pouco né, o seu investimento imobiliário. Eu quero ter um prédio na Faria Lima. Você não vai erguer um prédio na Faria Lima, mas dá para você ser sócio. Dá para você. Tem uma partezinha. Uma partezinha ali. O fundo imobiliário ele facilita muito porque você não tem um valor assim, mínimo. O mínimo é muito mínimo mesmo. Baixo. Muito baixo. Então, você não precisa ter o dinheiro de um imóvel completo para você começar. Você começa com muito menos que isso. Né? Isso é uma uma vantagem. Né? E a segunda vantagem é que você tem muita gente que consegue ter uma carteira de fundo imobiliário que automaticamente gera rendimento, gera renda. Todo fundo imobiliário é mensal? O rendimento ou não varia? A maioria sim, mas tem alguns fundos que são fundos para desenvolvimento. Por exemplo, o cara compra um prédio que está desalugado, então ele normalmente esse tipo de situação, o fundo vai vender por menos, assim, então é meio que uma aposta. Vamos ver se vai alugar. Vai, entendi. Entendeu? Então, nesse caso, o fundo não distribui. Mas, para quem, normalmente, o investidor gosta da estratégia de fundo que distribui mensal. E a maioria distribui mensal. Entendi. Mas é regra isso ou não? Porque tem, por exemplo, tem ações que cada 3 meses, 4 meses, fundo imobiliário tem que dividir? O fundo imobiliário tem algumas... a regulação para você ser um FII, né, um fundo imobiliário, a primeira coisa, você tem que distribuir, salvo engano, 95% dos lucros. A periodicidade da distribuição ela pode variar um pouquinho, mas ele tem que distribuir 95%. Então, assim, ele não pode... por isso que não compensa ele ficar segurando, né? O que eles pegam, eles já vai repassar. Tem que distribuir. É diferente da empresa. A empresa que eles falou, tem empresa que o CEO fala, cara, eu vou fazer um projeto novo, esse ano eu vou distribuir um pouco menos. Mas mesmo a empresa, se você ler o estatuto da empresa, vamos supor, o cara vai investir na Klabin, por exemplo. Lê o estatuto da Klabin. O estatuto é pro acionista. Tem que ler, mas ninguém lê. Eu comprei e não li. Você tá com a maioria. Então, o estatuto te dá, às vezes, fala assim, muita empresa tem um dividendo mínimo obrigatório. Aí você fala, no mínimo eu vou ganhar tanto. E quando o estatuto é omisso, tem algumas regras de companhias abertas que se aplicam. Tá? Mas normalmente o estatuto não é omisso. Por isso que eu falo, tem que ler o estatuto, porque você vê se, primeiro, tem uma política de distribuição clara ou não tem. Outra coisa que é importantíssima, quem que é o controlador da empresa? O controlador está alinhado comigo? Entendeu? Tudo isso é muito importante. Então, assim, são coisas que eu vejo que o pessoal às vezes gasta muito tempo para escolher um filme no Netflix, mas para escolher uma ação, menos tempo. Não, menos tempo. Porque para você investir em ação ou fundo imobiliário, o processo de análise acaba sendo muito parecido. Né? Você tem uma camada de complexidade maior em ações, claro, porque você está comprando uma empresa, né? Então tem outras variáveis, mas queira ou não queira, você está comprando ativos. Então você vai analisar os ativos e ver qual o preço justo. O que eu falo? O que determina o retorno do investimento são duas variáveis principais: a qualidade do ativo e o preço que você paga. Eu dou o exemplo imagina o seguinte, muita gente foca muito, eu quero comprar só empresa top não tem preço, paga o preço se for. Cara, é igual um terreno. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina um terreno aqui em Matão, vamos imaginar um terreno lá no condomínio. No Vila Romana, lá no condomínio. Quanto está um terreno no preço de mercado hoje? Uns 500 pau? Imagina por aí. Por aí. R$1.000 o metro quadrado. Mesmo. Exato. É um bom terreno? Excelente. Excelente terreno. Você pagaria 3 milhões por aquele terreno? Não, por quê? Porque o preço está errado. Entendeu? E isso vale para fundo imobiliário, vale para ações, e muitas das pessoas elas esquecem. Tem empresa que às vezes está dando muito lucro, está crescendo, e o pessoal esquece de falar, peraí, a empresa é boa, está crescendo, mas eu estou pagando quanto por isso? Vê Magalu, por exemplo. Cresceu para caramba. Uma boa empresa, cresceu muito, implementaram melhorias, foi uma ótima empresa. Eu não gosto do setor, aí isso é uma outra coisa, mas eu não sou fã, mas
Não, o lucro da empresa disparou. O trabalho que eles fizeram no online foi fantástico. Agora, chegou uma hora que cresceu tanto, a expectativa dos investidores era de continuaria crescendo tanto. E teve não um limite aconteceu. ali, né? Exato. Cara, tem uma frase do investidor famoso americano, o Howard Marks, ele fala assim: as árvores não crescem até o céu e poucas coisas vão a zero. É verdade. Então, assim, os extremos normalmente não são verdade. Então, por exemplo, quando uma empresa cresce, o fundo imobiliário sobe, nunca vai parar, vou entrar. Cara, normalmente é hora de separar e falar, não. Tem que analisar bem isso. Tira o pé, pisa um pouquinho no freio. É que nem a questão do terreno que você falou, né? Vai comprar no condomínio já estabilizado, você sabe que aquele preço, mas a valorização dele, você sabe que já valorizou. E ali, agora vai ser muito mais devagar do que, de repente, um condomínio novo. Provavelmente sim. Você vai pagar mais baixo, você vai ter que esperar um tempo, mas a valorização dele pode ser muito Possivelmente. maior. As ações acontecem praticamente da mesma forma, uma análise. Exatamente. Legal. Muito bom. Falando agora do fundo imobiliário com relação a esse governo e os investimentos total, você já falou um pouco da questão da mudança, né? O que mais poderia falar isso? Porque, assim, às vezes a pessoa vai comprar uma ação... Ou não? Às vezes a pessoa vai comprar uma ação, só olha lá no dividend yield, né? Aí, como muitos falam, né? O que você ganhou no passado não é garantido que você vai ganhar no futuro. Exatamente. Então, a gente tem que fazer análise de todos os lados. E o governo influencia muito nisso, né? Porque o mercado de ações é totalmente sensível, né? O governo tem um impacto muito grande as tomadas de decisões, né? Então, agora nós tivemos uma taxa de juros a 13,75%. Então, automaticamente favorece as rendas fixas. Então, automaticamente Então, nós temos uma série de fatores que acabam afetando o nosso mercado. Olhando, por exemplo, taxa de juros dos Estados Unidos. Ela, queira ou não, impacta no nosso mercado, na nossa precificação, na nossa bolsa. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que podem sim influenciar, mas especificamente a distribuição de dividendo é uma preocupação que nós como brasileiros, nós temos que ter, né? Então, acho que para todos os sentidos, né? Para tudo. Então, para tudo. O pessoal pensa que é só na bolsa. É só na bolsa, não é. Pô, se você tem uma MEI, você tem uma... para todo mundo isso pode impactar. Sim. Né? Então, a gente vai ter que analisar muito qual vai ser o impacto da reforma tributária. Espero que simplifique e que não aumente a carga tributária. Né? Porque o aumento de carga tributária... tem uns economistas, né, heterodoxos que esquecem que tem aquela famosa curva de Laffer. Né? Então, às vezes, se sobe muito o imposto, a arrecadação vai cair. Porque a turma vai começar a dar um jeito de não pagar imposto. Até às vezes... Acha que vai ganhar mais, mas pelo não só deixar de pagar, mas investir em outro lugar que talvez seja menos. Né? Começa a tirar dali e ir para outro lugar. Exatamente, porque o imposto, tem alguns setores, eu até acredito que tem alguns setores que a reforma tributária vai penalizar mais. Isso aqui eu imagino vendo as alíquotas, né? Então, a indústria, ela paga muito imposto. Sim. Né? A indústria paga mais do que a média. Provavelmente, a prestação de serviços vai aumentar a alíquota na reforma tributária, é provável. E é provável que o agro também possa sofrer algum tipo de impacto, mas tem muito lobby. Né? Então, as áreas têm muito lobby no Congresso, talvez consigam se blindar. Mas, de qualquer maneira, se eu tivesse que fazer uma projeção aqui, eu diria que serviços, infelizmente, deve sofrer um pouquinho na reforma tributária. E uma coisa que eu acho que vale frisar fundo imobiliário é extremamente sensível a juro. Entendi. Porque fundo imobiliário é um mercado de pessoa física. Quem investe em fundo imobiliário são as pessoas físicas. Hoje, na Bolsa, é um mercado com pouca liquidez no sentido... para a pessoa física não tem pouca liquidez, mas a nível institucional é um mercado pequeno ainda. Então, quem põe dinheiro no fundo imobiliário são as pessoas físicas. E quando a Selic, a taxa de juros, sobe muito, né, o que acontece é que as pessoas elas são muito sensíveis à variação da Selic e a maioria das pessoas acabam sendo mais imediatistas. Né? Então, quando o cara vê que o dividendo dele está menor do que o juro da Selic, a maioria troca. Entendi. Que eu acho que é o que está acontecendo hoje, né? Porque a maior parte, pelo menos dos fundos que eu acompanho,
O dividendo está em torno de 1%, um pouquinho menos, um pouquinho mais. A Selic está 13%, então se você for analisar, você pega um plano de renda fixa com o IPCA mais alguma coisa, você já falou, poxa, vou mudar. Se a pessoa fazer a análise só do dividendo... Se você olhar só o curto prazo, né, muita gente vai cair nessa situação, puta, vou trocar. O que acontece? Né? Como é que a gente agiu? Quando o juro estava em 2%, a gente achava que não ia ficar tanto tempo. Né? Eu confesso que eu não sabia que também ia para 13,75, tá? Mas o que acontece? Quando o juro está lá embaixo, né, todo mundo correu, comprou fundo imobiliário, comprou ações. Só que assim, o juro é que nem gravidade para ativo, para bolsa, para fundo imobiliário. Então está lá embaixo. O preço desses ativos subiu. Porque a gravidade já está baixinha. A hora que o juro sobe, puxa para baixo o preço de ações, fundo imobiliário. Então, como é que você pode operar um pouco esse ciclo de alta? A gente, em particular, quando a gente percebeu que o juro ia subir, por que eu achei que o juro ia subir? Porque a inflação estava pegando. E o Banco Central, ele é o quê? Ele é guardião da moeda, ou seja, ele tem que defender o real, né, a nossa moeda, e ele tem um regime de metas de inflação. Então, quando a inflação está saindo fora da meta, uma das políticas do Banco Central, e a mais poderosa, é ele subir o juro. Porque quando ele sobe o juro, ele faz o quê? Ele restringe a demanda. E quando o juro sobe, é mais caro para eu financiar um carro, é mais caro para financiar uma casa. Vamos supor que eu tenho uma empresa. Será que eu vou expandir aqui, montar um galpão novo? Não tenho dinheiro, eu tenho que tomar um dinheiro emprestado. Mas o juro está alto. Vamos esperar um ano? Você tira o pé, a economia freia. Então, quando você freia, você reduz a demanda. Quando você reduz a demanda, teoricamente, a inflação de demanda ela melhora. Agora, então a gente via a inflação comendo aqui no mundo inteiro, porque teve um fenômeno global, né, de inflação por causa do Covid, choque nas cadeias produtivas, né, uma impressão de dinheiro desenfreado no mundo todo. Então, gerou muita inflação. Então, o Banco Central aqui foi muito claro, né, que ele ia atacar a inflação. Quando a gente viu isso para acontecer, falou, o ciclo de aperto de alta de juros vai ser forte. A gente zerou o fundo imobiliário praticamente. Zeramos tudo? Não, porque você também não tem certeza, não tem bola de cristal. Então a gente reduziu a posição e esperou. Aí subiu o juro para caramba. Agora a gente está num ponto que o juro está bem alto. Agora, a discussão teve reunião do Banco Central esses dias agora. O Banco Central, na reunião dele agora, ele teve um tom bem duro, dizendo que, especialmente por conta do governo atual, do executivo, está falando em gastos fiscais, né, gastar muito mais, ele está preocupado com isso. Então ele falou, olha, pessoal, eu estou projetando uma inflação acima da meta para esse ano ainda. 2024 também ele projeta inflação. Então a Selic, segundo o Banco Central, deve continuar alta até o final do mandato dele, que é setembro de 2024. Agora, a questão é a seguinte, a Selic já está em 13,75. A inflação para 2023, o Banco Central está projetando algo como 5 e alguma coisa. A média de projeção do mercado hoje é algo como 5,5 para esse ano. A gente está até um pouco mais pessimista por causa de combustível. Então, a gente está projetando algo entre 6 e 7. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos supor que dê 7, que é o nosso cenário de inflação mais alta. O juro vai arredondar para 14. O nosso juro real é 7% acima da inflação. Isso é bastante. Caramba. Então, quer dizer, já está num momento que o juro está muito alto. Por que eu estou dizendo isso? Pode ser que depois da reforma tributária, tendo uma definição se vai tributar ou não dividendo, pode ser a hora da gente começar a pensar em voltar a comprar fundo imobiliário. Legal. Porque hoje é o momento que a maioria não está cogitando comprar, porque o juro está alto. Só que quando o juro começar a cair, aí vai subir. O efeito contrário. Exatamente. Né? A balança. São produtos descorrelacionados, né? Exatamente. E o dividendo hoje do fundo imobiliário está nesse tanto. Se você comprar hoje, o teu dividend yield é maior, porque a cota está baixa. Quando a cota subir, e você comprou na cota de hoje... que você pagou. Isso. O teu é o yield on cost, né? Que é o teu dividendo sobre o preço que você pagou. Ele vai ser muito mais alto do que o dividendo sobre o preço atual quando a cota subir. Né? Então mas é um momento de muita incerteza. Eu acho que assim, o que a gente aconselha assim, é um momento de cautela, diversificação,
Né? Acho que Aproveitando falar desse assunto também, uma dúvida que surgiu agora. Eu consigo investir em fundos imobiliários internacionais? Consegue. Porque daí já passa uma análise totalmente diferente, né? Porque daí para você analisar o mercado do outro, por exemplo, o mercado americano, para você analisar o mercado americano para investir lá. Inclusive, essa é uma situação, eu até falo para investidores, muita gente fala, vou comprar umas casas, né? Lá fora. Legal, mas você tem alguns passivos, você tem que tomar muito cuidado. Tem muita pessoa física que vai, compra a casa lá fora, toma dinheiro emprestado lá fora, aí aluga a casa, o cara toma um tombo na tua casa e te processa. Então, eu quero dizer o seguinte, tem que fazer, dá para fazer, mas... E tem o estudo também. Você tem o estudo e tem maneiras... Vou comprar a casa direto lá fora. Legal. Se for fazer isso, vou comprar uma casa, 2 casas, 3 casas, enfim, cada um vê o que vai fazer. Mas tem maneiras mais eficientes de comprar. Então, por exemplo, você pode constituir... Você institui uma offshore, primeiro, num paraíso fiscal. Isso tudo que eu estou falando é legal, tá? Isso dentro da lei, não tem nada de... Vão ser presos. Então, você institui uma offshore, um paraíso fiscal, Bahamas, por exemplo. Né? Essa offshore, ela tem um propósito... É tipo uma holding. Uma holding com um propósito específico de investimento. O custo de contabilidade é mínimo, é mais barato ter um offshore do que uma holding. É praticamente isso. Porque a legislação lá fora é bem favorável para isso. Então, é baratinho. Constitui o seu offshore lá no paraíso fiscal, aí você pega e monta uma LLC, que é uma empresa limitada nos Estados Unidos. Tem alguns estados que vale a pena você montar. Flórida é um deles. Delaware é um outro estado. Delaware porque o imposto é mais baixo. E, historicamente, as decisões das cortes de Delaware são em pró do investidor. Então, isso é importante você pensar. Onde que eu estou me expondo, né? Então, você constitui essa LLC em Delaware. A sua offshore, ela é dona da LLC, e aí você compra suas casas dentro da LLC. Entendi. Por quê? Você vai pagar menos imposto, e se der algum problema, o passivo é limitado à empresa. Não aos seus bens particulares. Exatamente, você está protegido. Agora, respondendo, eu dei todo esse preâmbulo para voltar na sua pergunta, né? Você pode investir em fundo imobiliário. Se você falar, cara, não vale a pena montar a estrutura toda porque eu vou pôr um pouco só de dinheiro. Existem os REITs, REITs, né? Real Estate Investment Trusts, que é o equivalente a fundo imobiliário do Brasil, que negociam em bolsa lá fora. Então você consegue, com um pouquinho, comprar REITs nos Estados Unidos e você ter uma exposição imobiliária nos Estados Unidos, tendo um aluguel em dólar. Legal. Então isso dá para fazer. E você consegue comprar esses ativos nas corretoras? Sim. Como que funciona? Bom, nos Estados Unidos é muito simples. Você pode, por exemplo, você pode abrir hoje na pessoa física, é muito fácil. Você abre uma conta hoje na Avenue, na própria XPUS, BTGUS, Interact Brokers. Direct Brokers. Hoje, com pouco dinheiro, no passado você tinha que ter um volume maior. Né? Hoje, com menos, você consegue fazer. É claro, tem algumas implicações tributárias que tem que considerar, mas não é difícil. Tá? Quando você tem, por exemplo, REITs, você comprou REITs lá fora. O que acontece? Lá fora o dividendo é tributado. Tá? Aqui, o dividendo não é tributado ainda. Então, existe um acordo de não tributação bilateral entre Estados Unidos e Brasil. Então, quando você tem o REITs lá fora, é recolhido o imposto lá fora. Só que você tem que fazer uma compensação no teu imposto de renda aqui para refletir que você pagou imposto numa coisa que não deveria pagar imposto. Então, você tem que compensar no IR aqui. Eu sei que muita gente não faz isso, mas deveria fazer. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, só que tem ativos que você... suponha que você compra um título de dívida americano lá fora. Tipo um título do tesouro, que tem o tesouro direto aqui no Brasil. Também tem lá fora o tesouro direto deles. Quando você compra o tesouro deles lá, você recebe os pagamentos de juro, de cupom. E esse pagamento de cupom é meio chato para quem está na pessoa física aqui. Porque quando você recebe o pagamento do cupom lá fora, automaticamente você tem que recolher um carnê-leão aqui. Entendeu? É uma sacanagem. Você fala assim, meu dinheiro está lá. Mas para o governo, o fator gerador do imposto de renda é o recebimento, é o pagamento do cupom. Entendi. Você não tem que trazer o dinheiro. Agora, se você monta uma offshore, lá no paraíso fiscal, e investe pela offshore, aí é uma outra história. Aí só paga imposto quando você for trazer dinheiro. Entendi.
Então, E também tem a questão de sucessão. Você investindo nos Estados Unidos pelo seu CPF, e caso venha a falecer, 40%. chega a 40% a tributação de herança. Lá. Então, aí você, já pela offshore, não. Pela offshore acontece alguma coisa, só muda os cotistas. Entendi. Então, acho que tem essa parte de tributação. Que é uma coisa que você tem que pensar também. Claro. Né? Então, você tem que se proteger. Então, são informações que você tem que estar buscando. Então, e agora, com relação a essa nova política, né, tá tendo muita procura por offshore. Então, muita gente tem buscado diversificar, apesar que onde quando você compara a taxa de juros, automaticamente a taxa de juros no Brasil, 13,75, é muito mais atrativa do que dos Estados Unidos. Porém, em questão de dolarizar no patrimônio, questão de investir com mais segurança, né? diversificação, acaba se tornando atraente. Né? Ainda mais agora com o dólar em queda. Então, acaba tendo uma procura muito interessante nesse quesito aí de diversificar o investimento. Entendi. O Rafa e o João também, pela experiência de vocês, o estudo, o que vocês pensam sobre a construção civil em 2023? Eu vi aqui uma notícia, o Wanderson Leite, que é o CEO da Prospect Analytica, fez a previsão para 2003 um crescimento de 4,5% em relação a 2022, caso a economia permaneça sem grandes perdas ou crises. Mas ficou muito Esse é o detalhe, né? É só um detalhezinho. Opinião própria, você, experiência. Tá, que vamos lá. Eu gosto muito, né? Sempre gostei de mercado da construção civil. Eu acho que é um mercado muito... Ainda nós temos... Está crescendo demais, tem muito campo para ser explorado, tá mudando o mercado, você percebe que está tendo uma mudança muito significativa em todos os sentidos, até por questão de segurança, então está tendo uma procura muito grande por condomínios, por prédio, então, e até por questão de facilidade. Hoje você vê uma dificuldade muito grande de encontrar prestadores de serviços, então você acaba tentando otimizar o seu dia a dia, porque hoje está todo mundo num ritmo muito alucinante. Então, você quer chegar em casa, você não quer ter o trabalho que a casa geralmente demanda, né? Então, eu acho que tem muito campo para ser explorado, não só na nossa região, não só Matão, mas como a região em si. Você começa a ver que está passando por um processo muito interessante. Claro, nós percebemos um aumento significativo no material em si, no custo da início da pandemia, né? Então, acho que foi algo que isso atrapalha o planejamento. Eu acho que isso aí é muito... porque tem uma relevância muito significativa. Então, a parte de custo... mas eu sou otimista com o mercado imobiliário, sim. Eu acho que é um mercado que tem tudo para continuar crescendo. Só não consigo mensurar se... Poxa, qual é o percentual de crescimento? Mas eu acredito muito nesse mercado também. Acho que são mercados que nós tratamos, são complementares. Então, quando a gente fala de investimento e imóveis, são complementares. E no que eu digo complementar, por exemplo, você vai construir uma obra, então você tem já o dinheiro guardado, então cabe você aplicar o seu dinheiro com uma escada de liquidez conforme você for tendo a necessidade para utilizar esse dinheiro. Então, poxa, desse mês eu vou precisar de X mil reais para poder investir na obra. Então, você vai fazendo uma escadinha de liquidez para você poder, para não deixar o seu dinheiro parado. Que é o que a maioria deixa, né? Que é muito comum. Muito comum. Então, você já conseguiu... juntar o dinheiro para poder construir, e aí você acaba deixando esse dinheiro parado, sem rendimento, sendo que você poderia estar trabalhando lá enquanto... Você deixou o valor de uma casa parado durante um ano de construção, você tinha ganhado o dinheiro da piscina. Quase isso. Hoje é isso. Então, acho que eu sou otimista, tá? Então, é algo que eu vejo com bons olhos, tá? Então, acho que... Mas, de novo, o único segredo, o único almoço grátis que existe no mercado, em todos os mercados, é diversificação. Então, quando a pessoa vai investir no setor imobiliário, não adianta você só ter casa residencial, só ter casa de alto padrão. Então, acho que o segredo é pulverizar. Então, o imóvel comercial, imóvel residencial, então você de baixa renda, alta renda. Então, você conseguir buscar a diversificação, salas comerciais, enfim,
buscar diversificar. E a mesma coisa que a gente trata na carteira de investimento. Então, quando a gente fala de carteira de investimento, a gente pensa na carteira de investimento como se fosse um time de futebol. Então, nós precisamos ter o nosso goleiro, nossa defesa, nós temos que ter um atacante. Também não adianta a gente ter o time só com zagueiro, a gente não vai marcar gol em ninguém. Não faz gol nunca. Então, acho que esse é o segredo. Então, acho que a gente, tendo essa mentalidade da diversificação e algo outro extremamente importante é os juros compostos, que ninguém dá importância para isso. Então, cada vez que você vai fazendo aporte mensalmente, não importa o valor, mas se você tem a disciplina de conseguir ir poupando, a curva depois, uma hora ela abre uma boca de jacaré que a gente trata, que é muito significativa e faz uma diferença enorme na carteira, então, por causa dos juros compostos, né? Então, essas duas dicas aí que eu acho que vale muito a pena. Exatamente. A questão do mercado da construção civil ainda tem muita mão de obra informal. Você acha que a reforma trabalhista estaria grande nessa área do mercado? Cara, eu passo a bola para o Rafa. Tá com você. É complicado, né? Porque a informalidade do mercado, né? Porque a questão é cultural. É imprevisível também. Né? Então, mas a minha maior preocupação do mercado hoje são peças de reposição. Então, você vê pouco pintor jovem, você vê... Não, realmente, isso é um negócio que eu sempre falo. Pedreiro jovem. Então, hoje está tendo uma dificuldade muito grande. Então, a preocupação... E eu acho que vai ter um determinado momento que nós vamos ter que mudar, migrar, olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, e começar a usar o tipo de material que é utilizado lá. Sair do trivial, que é o tijolo, né, que é o convencional. Eu sigo essa linha de pensamento também. Ó. Eu acho que vai ter uma inovação muito grande no Brasil, materiais. Aliás, eu já falo, né, uma casa de 10 anos atrás, hoje ela já está completamente desatualizada, porque hoje, quando você vai construir uma casa do zero, você tem que olhar projeto de energia solar, projeto de climatização, carro elétrico, você tem que pensar na garagem já pensando no carro elétrico, então a automatização. Então, hoje você tem uma série de cuidados para construir que há 10 anos atrás você não tinha. Então, pegando o exemplo dos Estados Unidos, a Tesla lançou uma telha que ela faz a captação e ela já gera energia para abastecer o próprio carro dela. Então, são algumas mudanças que estão previstas para acontecer, que eu acho que vai impactar no mercado. Então, é isso. Hoje não dá para a gente mensurar o quanto a reforma vai impactar na mão de obra, na parte informal, né? Eu acho que das pequenas obras hoje é muito comum, então, mas é o serviço, é o fio do bigode. Você vai, contrata, não pede a nota, então geralmente a pessoa não tem empresa preta, vai na confiança. Então acho que é muito na relação. E aí, mas depende do tipo de obra. Então, obrinhas pequenas é uma coisa. Quando se trata de uma obra grande, construção de um prédio, aí você tem toda a responsabilidade. Então não dá para você pensar nos dois tipos iguais. Nos dois tipos iguais, usar o mesmo peso e a mesma medida para tudo, né? Quando a pessoa procurar vocês, procurar a Auri Capital, além dos investimentos imobiliários, quais outros investimentos, que vocês têm uma gama aí de conhecimento que a gente já viu, que vocês, quais seriam a vantagem dessa pessoa procurar vocês? Olha, começa aí. Bom, a gestora presta o serviço, né? Nós somos prestadores de serviço, então a reforma tributária acho que vai impactar a gente, só um adendo aqui. Mas a gestora faz o serviço de gestão de carteiras e fundos. Então, qual que é o nosso dever? O nosso dever é gerir, ou seja, estudar os melhores ativos, como montar um melhor portfólio, como atender melhor as demandas de cada investidor, sempre mantendo os riscos sob controle. Para cada carteira, para cada fundo, para cada situação que a gente analisa, a gente leva em consideração o perfil da pessoa. Aliás, o perfil é uma coisa que muda ao longo do tempo. A gente nem tem a pretensão, para ser sincero, de sacar o perfil do investidor na primeira reunião. Isso não existe. Eu acho que... Ele vai amadurecendo também. Lógico. O investidor, às vezes, não sabe o próprio perfil. É muito comum isso. Então, eu digo que, assim, em 6 meses, a gente começa a ter uma ideia de qual é o perfil do investidor. Né? Então, ao longo das reuniões, a gente vai trabalhando, entendendo melhor o perfil do investidor.
O que é fundamental é estressar e analisar o horizonte de investimento do investidor. Isso é fundamental. Muita gente não sabe qual é o horizonte. Ou, por exemplo, tem uma parte do meu portfólio que eu vou guardar para aposentadoria. Então, o horizonte é longo. Quando você tem um horizonte longo, você tem que buscar ativos que podem te dar um retorno maior, apesar da volatilidade. Entendi. Certo? Quando você tem um horizonte curto, você fala, puta, eu vou usar o dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Você não pode ter variação. Volatilidade é variação. Você tem que ter um negocinho mais reloginho. Então, é por isso que eu falo, análise do horizonte, dos objetivos, para que eu vou usar esse dinheiro. Então, a gente ajuda o investidor a entender isso, analisar como ele pode atingir um objetivo. Acho que isso é muito importante. O cara, vou ter que fazer uma obra aqui, eu quero erguer um prédio, né? Ou quero mandar meu filho estudar em tal lugar. Como é que planeja isso? Então, a gente ajuda, né, a pessoa a planejar também. E dentro da gestão, né, então, a gente vai fazer o quê? Quando a gente vai montar o time de futebol, que é o portfólio, então o nosso trabalho, primeiro, a gente tem que escolher, a primeira coisa é a parte macro. Né? Então, por exemplo, o que é o macro? É quanto que eu vou ter do meu time no ataque, quanto que eu vou ter no meu time na defesa. Então, isso a gente vai definindo. Então, o macro, muita coisa influencia. Então, o juro pode mudar, a inflação pode mudar, o fluxo do gringo entrando pode impactar, o câmbio mudar. A geopolítica hoje é uma coisa que está influenciando. Eu digo o seguinte, da guerra da Ucrânia para cá, a geopolítica é um negócio que a gente leva em consideração o tempo todo. Faz muito preço. Eu falo assim, a gente está muito focado na questão do governo aqui, mas a geopolítica global também está impactando. Tem tensões acontecendo nos Estados Unidos e China, tensões que a gente tem que levar em consideração. A questão da guerra da Ucrânia parece que some do noticiário, mas está acontecendo. Está lá ainda. Está lá. Então a gente tem Vai fazer 1 ano, né? Vai fazer 1 ano. Então é um negócio que é muito importante. E a seleção dos ativos, né, que a gente faz é muito criteriosa. Como a gestora tem a responsabilidade, a gente tem o ônus da responsabilidade. Então, quando eu vou escolher um ativo, a nossa diligência para escolher um ativo portfólio, que isso é escolher o jogador do time. Né? Então, quando eu vou escolher um jogador, cara, a gente vai estudar no detalhe e, às vezes, por exemplo, para a gente escolher vamos supor que eu estou falando de ações agora. Para eu escolher uma ação, então, a gente vai ter que ler o estatuto, normalmente vai visitar a companhia, faz reuniões com a companhia, conhece algumas pessoas da empresa, de fato estuda a empresa. Né? Porque é um estudo, porque nossa responsabilidade é grande, né? de fazer a alocação. Então, a gente tem que entender muito bem como funciona a empresa, o que tem dentro do fundo imobiliário. Né? Se é um título de dívida, por exemplo, a gente nunca teve exposição à dívida de Americanas, que agora né, que não passa o nosso filtro de risco. Né? Por quê? Porque o setor é ruim, margem baixa, dívida, a maioria que estava negociando era dívida um pouco longa. Então, para a gente, setor ruim, dívida longa, não dá para ter exposição. Né? Então, e aquela coisa, em ativos de dívida, por exemplo, né? Então, CDB, debênture, CRI, CRA, o que eu vejo é que muita gente, às vezes, para ganhar 1% a mais no ano, toma um risco gigantesco. Não compensa. Às vezes não compensa. Se você fala assim, eu vou tomar um risco um pouquinho maior, mas para eu ganhar 3 vezes, aí é considerável. Aí é considerável. Então, assim, a gente sempre busca como é que a gente toma uma decisão de posição. Basicamente, então a gente considera quanto eu tenho para ganhar em cada ativo, quanto eu tenho para perder se eu estiver errado, ou se acontecer uma coisa inesperada. Né? Então, aí como é que você faz isso? Para cada ativo você tem uma análise. Para fundo imobiliário, é o cenário de tiver vacância de 80%. Putz, o que vai acontecer com o fundo? Isso é o que eu tenho para perder. Numa ação, vou dar um exemplo, se for uma Aura Energia, que era a antiga CESP. Né? A Aura Energia, a Votorantim Energia veio lá, comprou a CESP, agora o Votorantim mudou o time e virou a Aura Energia. O que ela faz? A principal atividade é geração de energia. O que pode ferrar essa empresa? Mudança na regulação e se o preço da energia despencar. Então, o que eu posso perder nesse caso? Se o preço da energia despencar, a receita da empresa cai, o lucro cai, vai ter uma reavaliação de quanto vale a empresa. Então, eu tento avaliar quanto tempo para perder. Quanto tempo para ganhar? Aí é uma outra análise. A gente tenta projetar o que a empresa... projetar a receita da empresa, de maneira muito conservadora, faz uma matriz para tentar encontrar vários cenários.
Então, aí eu defini quanto tempo para ganhar, quanto tempo para perder. Idealmente, você quer o quê? A gente busca a simetria. Quer dizer, eu quero encontrar ativos que, se eu tiver certo, eu ganho bastante, e se eu tiver errado, eu perco pouco. Então, é assim que você monta o teu time. E aí tem uma última variável, que é a convicção. Qual a sua convicção na tese? Então, se eu tiver convicto, a posição vai ser um pouco maior. Se eu tiver pouco convicto, vai ser menor. Então, são todas essas variáveis que a gente leva em consideração. Então aquela coisa, é o que eu falo. De fato, quando a pessoa está com um problema, o Rafa que fala isso, né? A pessoa está com uma dor, vai no médico. Problema jurídico, vai no advogado. Vai construir uma casa, procura um engenheiro. Agora, e para investimento, normalmente a pessoa faz por conta. Faz por conta. É só baixar o aplicativo. Exatamente. E eu acho que assim, nós temos alguns pilares que é o que dá sustentação na nossa empresa. Então, transparência. Então, isso é fundamental. Liquidez, segurança e rentabilidade. Então, esses são os 4 pilares importantíssimos, né? Então, o que tem que deixar muito claro? Então, a gente faz a gestão do dinheiro do cliente na carteira do cliente. Então, a gente tem o poder de apertar o botão em nome do cliente. Então, você está aqui trabalhando... Como se você tivesse com o meu celular Então, a gente tem essa autonomia. Então, a gestora tem essa autonomia. Legal. Enquanto você está focado no que você entende, fazendo aquilo... Gerar renda, você está fazendo a renda render. Exatamente. E até para complementar, Rafa, isso é totalmente regulado. Tá? Isso é um serviço regulado. Porque eu quero enfatizar isso porque, infelizmente, tem muito esquema, tem gente que fala que tem gestor e não tem. Então, a gente vê até no Fantástico, já passou. Isso, exatamente. Some, né? Então, aliás, a dica pega o CNPJ da empresa e põe na CVM. Procura se está na CVM, para ver se de fato é uma gestora. Que, infelizmente... Acaba usando o mesmo nome e, na verdade, é outro viés, outra finalidade. Exatamente. Né? Então, acho que isso é um cuidado que tem que ter. Legal. Perfeito. Então, quando a gente... É fundamental a gente entender o objetivo do cliente, acho que é fundamental para poder estar alinhado ao interesse do cliente. Então, esse é o primeiro ponto, que é a primeira análise que a gente faz. A segunda análise que é importante a gente frisar quando a gente fala da transparência, porque a única fonte de receita que nós, gestora, temos é o que a gente trata com o cliente. Qualquer outro tipo de comissão a gente não pode receber. Então, essa comissão, por lei, é proibido. Então, essa comissão é creditada na conta do cliente. Automaticamente, com isso, gera qualquer tipo de conflito de interesse. Então, eu não vou te... Elimina, porque a gente não adianta... Peraí, se o produto A me paga 3% de comissão, o B me paga 5%, automaticamente, se eu estivesse ganhando por comissão, você acaba tendo uma tendência de oferecer o produto que paga mais comissão. Na gestora, isso é proibido. Então, essa comissão ela é creditada direto na conta do cliente. Então, isso é uma das principais vantagens. Né? E, é claro, a gente busca fazer um planejamento financeiro. Né? Então, nós temos parceiro que faz abertura de hold, parceiro que faz abertura de offshore, parceiro tributário, porque hoje operar no mercado acaba te gerando DARF. Então, nós temos os tentáculos que conseguem ajudar a gente a resolver a vida do cliente. Para a gente poder... Então, hoje a gente é uma multifamily office, então a gente faz a gestão do dinheiro de algumas famílias. Né? Então, o principal é isso, é a gente estar alinhado com o interesse do cliente, e sempre todas as reuniões mensais apresentando o resultado, automaticamente você vai entendendo a direção, qual o rumo que a pessoa quer ir. Então, tem cliente que o objetivo dele é fazer com que o filho estude fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, desde já, ele já abriu a conta, já vem se preparando, já vem aplicando, investindo em dólar para ele poder ter essa rentabilidade. Tem cliente que o objetivo dele é hoje acumular patrimônio para daqui a pouco ele usufruir do rendimento. Então, cada um tem uma estratégia, cada um tem um objetivo. Então, a gente faz um trabalho de alfaiate. Eu faço a carteira sob medida para cada cliente. Então, não é um pacote. Então, a gente tem um trabalho exclusivo
É um trabalho, por isso que a gente é um trabalho diferenciado que a gente busca contas de alta renda, né? Então, porque para você poder fazer um trabalho diferenciado, para você poder entregar um resultado legal, para você poder fazer uma diversificação na carteira do cliente. Então, esse é o nosso trabalho. Legal. Ô, Rafa, e assim, falando por mim, nunca investi, não entendo nada de ação, posso procurar vocês, eu tenho X de dinheiro, vocês se viram aí, é assim que funciona, ou precisa ter algum conhecimento, e se tem um valor mínimo para começar, por exemplo? Não, conhecimento não precisa ter, porque isso é o que a gente faz, a gente vende o conhecimento. Então, a gente está ali estudando, trabalhando, zelando pelo seu dinheiro suado que você lutou, batalhou para conquistar ele, sabe? Então, esse é o nosso papel. Então, é aquilo que a gente fala. Poxa, está doente, busca um médico, precisa de investimento, busca um gestor, que é onde não tenha conflito de interesse, que é o principal. E a gente é independente. Então, para mim, tanto faz você trabalhar num BTG, numa XP, que são os bancos de investimento mesmo hoje. Então, para mim, não difere. Para mim, eu preciso te mostrar onde tem melhores produtos. Poxa, então eu estou aqui com o dinheiro na poupança. Então, beleza. Então, o seu dinheiro está rendendo quanto? Tá, eu te apresentar uma proposta. Se você migrar o seu dinheiro da poupança para esse tipo de... fizer uma diversificação do seu investimento, ele pode te render isso. Entendi. Então, a gente oferece esse serviço. Legal. É um serviço pensando sempre no longo prazo. Então, é algo... Por isso que a gente trata isso como uma multifamily office, porque eu não quero eu quero ter uma relação perene com a família toda. Entendi. Então, eu quero estar presente, ajudando o desenvolvimento. Então, hoje, graças a gente estar com clientes Matão, Araraquara, São Carlos, Jaú, Limeira, São Paulo, João Pessoa, temos investidores internacionais, então temos cliente da China, de Singapura, agora da Áustria. Então, a gente está conseguindo fazer entregar um trabalho rico, de muito valor. Então, a gente está muito feliz com o trabalho que está entregando. Muito legal. Legal. E por exemplo, quero começar a investir. Tem um valor mínimo ou não? A gente tem que estipular um valor mínimo porque a gente tem uma estrutura de custos. E tem custos por cliente. Não é viável para vocês também. Também. Então, a gente não pode colocar uma taxa de gestão. Às vezes, a taxa mínima, para a gente não tomar prejuízo, numa carteira menor, ela é injusta para o cliente. Entendi. Então, assim, o que a gente estuda é que o trabalho fica muito viável a partir de 1 milhão. Aí fica bem viável. E também tem a questão do investidor ser qualificado. Quando o investidor é qualificado, segundo a norma, o qualificado, na verdade, é quem tem mais de R$1 milhão, é qualificado segundo a... É isso, tá? Conta-se. Exatamente, O qualificado ele tem acesso a produtos, eu posso investir em alguns produtos para o cliente que para a pessoa que não é qualificada eu não posso. A regulação ela vem mudando, eu acho que os reguladores percebem que o mercado evoluiu, né? Porque, para você ter uma ideia, tem umas coisas estranhas. Né? Você pode comprar na bolsa o ETF que investe em bolsa americana. Você pode comprar na bolsa de valores, qualquer pessoa pode comprar. Você abre a conta na corretora com R$100 lá, você compra um ETF de bolsa americana. Mas você não pode comprar um fundo de investimento que tenha uma exposição maior do que 20% à bolsa americana se você não for qualificado. Para você ter mais de 20% via fundo de investimento, tem que ser qualificado. Aí você fala, cara, mas a pessoa não qualificada compra na bolsa americana. Não tem sentido. Então, a regulação, eu acho que ela vai mudar. Ela deve mudar. Está mudando, até a CVM está mudando a 175 agora. Então, acho que muita coisa ainda... Eu espero que ajude o investidor o aprofundamento financeiro, né, acho que está acontecendo, vai ajudar o investidor a ter uma noção um pouco mais global. E assim, esse serviço de gestão, né, como o Rafa comentou, é um serviço que, em São Paulo, por exemplo, ele já é oferecido, mas para volumes muito altos. Então, a gente vê lá o pessoal oferece gestão de carteira administrada, fundo exclusivo, a partir de 30 milhões. Então a gente falou, peraí, tem um nicho aí, né, que não é explorado. Então a gente está batalhando para atender. É claro que a gente sempre vem buscando otimizar a estrutura. A gente ainda não encontrou uma maneira de criar algum tipo de ferramenta mais automatizada
né, para atender algumas contas menores. Talvez a gente consiga. É uma dor, a gente pensa nisso, né? Mas a gente ainda não conseguiu criar uma situação que a gente consiga atender em grande escala, né, com a mesma qualidade que a gente faz, porque a gente não quer perder qualidade, né? Aquela coisa. A gente tem muita preocupação com o dinheiro do cliente, porque isso é uma responsabilidade, né? E eu acho que o Rafa sempre enfatiza isso, eu também acho importante enfatizar. A gestora não toca no dinheiro, né? O dinheiro, numa carteira administrada, está na conta do cliente. A gente só pode comprar e vender ativos. A conta seria o quê? Uma XP, a BTG? Onde o cliente algum se lugar sente confortável. Aí você tem acesso a essa conta. A gente tem um contrato tripartite entre esse banco, o cliente e a gestora, que a gente não pode sacar, depositar, pagar nada, zero. Só podemos investir pelo cliente. Entendi. Então, exatamente. Isso é muito importante. Eu gosto sempre, eu bato nessa tecla porque quando você... É seguro, né? Exatamente, é seguro. O dinheiro, inclusive, nesse tipo de conta, que a gente recomenda, inclusive, que a gente faz gestão de contas de investimento. Conta investimento, o dinheiro do cliente só tramita do CPF para o CPF dele. Entendi. Ou do CNPJ para o CNPJ. Então, o cliente tem a segurança plena que... Vocês vão sacar tudo e vazar. Exatamente. Não dá. Entendeu? Então, isso é muito importante. E quando a pessoa ou a família quer ter um fundo, aí é uma outra história. Né? Aí tem que montar um CNPJ, tem que contratar alguns prestadores de serviço, contratar auditoria, contrata um administrador fiduciário, um custodiante. Isso é uma outra história. O fundo vale a pena em algumas situações específicas. Você tem um fundo exclusivo, restrito. Pô, quero planejar minha sucessão. Eu tenho um patrimônio considerável. De repente, montar um fundo exclusivo vale a pena. Porque a sucessão fica bem mais barata, você difere imposto de renda, porque dentro do fundo, se você faz um fundo exclusivo fechado, ou um fundo restrito fechado, o que acontece é o seguinte, a gente consegue comprar e vender ativos quaisquer, ação, renda fixa, fundo imobiliário, lá dentro, e ficar gerindo isso daí lá dentro, e não paga imposto. Só paga imposto quando o cliente for sacar. Entendeu? Tem uma vantagem muito grande. Tem uma vantagem tributária. Claro, você tem só que tem um custo, e aí para compensar o custo hoje, para a gente poder estruturar um fundo a partir de 10 milhões. 10 milhões. Aí a pessoa que tem 10 milhões, então aí você estrutura um fundo e aí você consegue ter todos esses benefícios, sucessório, tributário. Então, acho que são estruturas que o mercado oferece. E então a gente está... No caso desse fundo, esse valor de 10 milhões seria em líquido ou, por exemplo, em imóveis, em vários imóveis? Perfeito. Essa é uma outra situação. Você pode planejar, você montar um fundo de participações. E aí, nesse fundo de participações, você consegue colocar imóveis, empresa. Aí, inclusive... engloba muito interessante também, para familiar, principalmente, essas coisas. Uma proteção. Acho que hoje no Brasil, quanto mais você... blindar, né? Blindar é uma palavra muito forte, mas proteção. Então, você cria uma hold onde você protege os seus imóveis, cria uma offshore onde você protege o seu dinheiro no seu investimento internacional, cria um fundo para você poder gerir o seu dinheiro. Então, tentar deixar o seu CPF mais pelado possível, vamos dizer assim, né? E aí você vai criando esses CNPJs para você poder montar uma estrutura. Legal. Né? Então, é um campo novo. Assim, a realidade é essa. Quando nós fomos na CVM solicitar a abertura, todo o processo foi muito lento e foi muito demorado. Tanto é que nós conseguimos abrir em maio de 2020, né? Foi em maio de 2020. 21. Maio de 2021. Mas a gente ficou quase... Desde maio de 2020. Desde maio de 2020. Um ano só para conseguir o processo de abertura, tudo. E era tão comum isso na capital, e o pessoal, você é louco, vocês vão para o interior e tal, fora do eixo Faria Lima, e a gente acreditou. Legal. Porque eu falei, o interior ainda tem tem muito campo para ser explorado. Tem muito dinheiro na mesa aqui ainda que dá para vocês trabalhar. Então dá para trabalhar, dá para fazer um trabalho. Mal atendido. Mal alocado. Exatamente. Então aí você tem clientes mega ultra conservadores. Né? Então, quando a gente fala de investimento, não é que, a gente tem um contrato, que é a política de investimento com o cliente, onde está exatamente a regra do jogo. Entendi. Então, aí nós temos o Ricardo, que faz toda a parte de risco e compliance,
que ele vai analisar para ver se os gestores estão seguindo a regra. Então, a regra está ali, por exemplo, na carteira do Thiago, nós vamos ter de 0 a 1% de ações. Entendi. Ok. Se tiver 2% de ações, porque às vezes o ativo seu subiu, valorizou, automaticamente o sistema dele aciona. Entendi. E aí o João tem que fazer o rebalanceamento para poder atender a regra conforme a gente tratou, conforme foi tratado com o cliente. Então, a nossa estrutura, e nós somos auditados. Todo mês a gente tem uma auditoria para poder prestar conta do nosso trabalho. Então, a gente tem um time de gestores, temos um time comercial e temos um time que é tocado pelo Ricardo da parte de Risk Compliance. Então, é um time que... Então, tem todo esse cuidado, porque nós estamos lidando com o dinheiro do cliente, então não pode ter nenhuma tomada tem que ser, todas as tomadas de decisões têm que ser muito pensado, tem que estar sempre alinhado com o interesse do cliente, então, para poder justificar e valorizar o nosso trabalho. Então, isso é bacana. É novo, então, assim, hoje no interior, acho que nós estamos sozinhos. Praticamente só tem em Ribeirão tem uma gestora, mas não faz exatamente o que a gente faz. Então, assim, o serviço de gestão de recursos no Brasil ele existe desde a década de 90, cresceu nos anos 2000, mas a gestão de recursos, que nem o Rafa fala, de alfaiate, né, ela ficou muito restrita ali em São Paulo, mas ficou muito restrita a valores muito altos. Entendi. Então, é um mercado que pouca gente conhece ainda. Nos Estados Unidos, já é um mercado mais difundido. Entendi. Então, a gente viu o mercado lá fora e falou, cara, isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer aqui. Vocês saíram na frente. A previsão de 10, 15 anos, vocês falando, né? O que acontece lá vai demorar. Então, vocês já estão saindo na frente. Acho que a gente está... E aí, automaticamente, entra... E o ponto principal, o fato de você ser independente, eu não preciso convencer o cliente a tirar o dinheiro dele do banco que ele atua para trazer para o banco que eu sou parceiro. Né? Então, poxa, se eu fosse um agente autônomo da XP, eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tinha que te convencer a tirar o seu dinheiro do Bradesco e trazer para a XP. Então, é assim que funciona. E aí, no nosso caso, não. Nós somos independentes. Então, nós somos vinculados com os principais bancos e corretoras, tanto do Brasil quanto no exterior. Legal. Então, poxa, se eu quero aplicar no exterior, nós somos credenciados para fazer a gestão da carteira do cliente lá fora. Né? Então, esse é o ponto principal, o fato da independência. O meu papel quando a gente começa a olhar o mercado, os bancos, corretoras e gestoras, né, você vai vendo o que difere do mercado, que é o conflito de interesse. Então, cada um busca oferecer o produto que melhor convém. Vai. E aí, no caso de banco, quando a gente trata de banco, a diferença entre hoje dos produtos ofertados vamos tratar de banco convencional e banco de investimento. Banco de investimento hoje no Brasil, BTG hoje é o maior da América Latina e XP, que eles estão muito evoluídos com relação aos bancos tradicionais. Então, hoje, quando você olha o leque de produtos que esses bancos de investimento oferecem para os clientes, dentro dos bancos e taxas, e dentro desses bancos tradicionais, né, você precisaria ter um valor muito representativo. Entendi. Você precisaria estar numa linha acima do convencional. Então, e mesmo assim, a gente até teve experiência, né? E mesmo quando você coloca um valor muito alto, porque a gente cota taxas, né? Então, por exemplo, o Santander Private, só um exemplo aqui, né? Eles mandam para a gente uma lista de CRAs, CRIs, debêntures incentivadas, mandam para a gente ter uma área lá que atende gestora. Aliás, o Santander é um dos únicos bancões que criou uma área para atender gestora. Né? Banco de investimento já tem essa área criada. O Santander criou uma área recente. Eles mandam a lista. Mas quando eu olho, vamos supor, CRA da Klabin com vencimento em julho de 29. Por quanto eu consigo comprar no Santander? IPCA mais 6,70. Fala, beleza. Aí eu vou lá, XP. PCA mais 7,23. BTG, PCA mais 7,22. Então, o nosso trabalho é procurar. Então, por isso que assim, a gente fala para o cliente, olha, tá melhor, você está aqui, ó.
por conta da taxa, porque você está comprando o mesmo produto. É mais ou menos você ir no mercado, você vai comprar um soufflé e você vê preços completamente diferentes. Você fala, puta, eu vou comprar no que está mais barato. Se é o mesmo ativo, eu vou comprar ele mais barato. Né? E o mesmo vale para corretagem. Você vai comprar ações, você não tem que ficar pagando corretagem de 0,5%. Isso aí ficou no passado. Então, assim, no caso, a gestora briga em nome do cliente para ter um desconto de corretagem. E a gente conseguiu. Então, as instituições oferecem para a gestora, para os clientes da gestora, um desconto de corretagem de 85%. Então, é relevante. Entendeu? E o que eu falo. E a gente também é o seguinte, a gente tem um fator que eu falo que é importante, o pessoal às vezes não dá a devida importância, é o seguinte, a gestora é um investidor institucional. Né? Então, a gente lida com as mesas institucionais dos bancos para colocar ordem quando necessário. Claro, tem sistema, mas também tem linha direta de telefone para a gente poder colocar uma ordem no caso o sistema não funcionar por algum motivo. O que acontece? Nos dias de crash no mercado, Wesley Day, né, depois do carnaval, quando deu o Covid, que a bolsa ela caiu tanto, deu os circuit breakers, a maioria das corretoras normais que eu penso que dos clientes operam, não funcionava. O cara não botava ordem. Não conseguia. A corretora fica tão sobrecarregada, não tinha ordem. E você ligava numa corretora normal, 1 hora no telefone para ver se o cara te atende. Na gestora isso não acontece. A gente tem a garantia da instituição que tem uma pessoa que atende a gente. Entendi. Nesses dias, a criação de valor e proteção de patrimônio que a gente consegue gerar é completamente assimétrica ao custo da gestão. Né? Eu falo, o cliente, tomara que a gente não tenha que usar, sabe? É o que eu falo, mas se tiver que usar, a gente larga na frente muito nesse sentido. Né? Eu falo, isso faz muita diferença. Eu digo assim, eu tenho experiência da pessoa física. Proteção contra a queda que, olha... Porque você tem um acesso, e até com esse acesso à mesa, você consegue também negociar produtos. Poxa, eu tenho um produto, o cliente precisa desfazer dele, então você consegue oferecer esse produto no mercado secundário para poder ter a liquidez para atender aquele cliente naquele determinado momento. Então, são algumas vantagens. Esse ponto do Rafa é muito legal porque tem muito... Você compra um CDB, às vezes, que vence lá em 2025. Aí eu imagino que um cliente comprou, alguns clientes compraram, e eles querem sair fora desse produto antes do vencimento. O banco emissor, muitas vezes, não deixa. Fala, não, vence, você assinou um contrato, quando você compra, é um contrato, certo? Se você quer sair fora antes, você tem que ir para o tal mercado secundário que o Rafa comentou. Quer dizer, alguém tem que comprar. Normalmente, quem dá a liquidez, quem compra esse tipo de coisa da pessoa é a tesouraria do banco. Agora, a gente como gestora, a gente consegue entrar como contraparte nessa operação. Então, vou dar um exemplo. O cara está lá comprando, o cara tinha um CDB lá do Banco Pan e o cara comprou uma taxa de 14% ao ano, vence em 2025. O cara quer sair fora antes. Aí, o que acontece? Alguns bancos de investimento ligam para algumas gestoras ou mandam e-mail. Pessoal, tem um pessoal aqui querendo sair fora do volume tal, do CDB tal. Você tem preço? Dá preço? Aí, fala, cara, compro, mas eu quero 16%. A taxa equivalente tem que ser 16%. Então, quer dizer, eu compro do cara, eu dou a liquidez para ele, mas eu vou comprar com um belo desconto. Então, o nosso investidor, ao invés de comprar a taxa de 14%, vai ser 16%. Então, isso é bem legal. É uma situação... Muito bacana. Muito legal. Estamos prontos para investir. Cara. Nossa. Era uma pergunta que é até meio ousada, complicada, não dá para falar. Mas, por exemplo, não o que o investidor vai ter de retorno certo, mas existe uma margem, fala assim, não, essa margem de retorno para sua carteira é legal. Tipo assim, em porcentagem, se você tiver uma margem de 15% ao ano, é bom. Não, se tiver uma margem com menos de 10%, tá ruim, tem que fazer alguma coisa. Tem um número, uma faixa mágica aí que vocês gostam não, né? Que podem dizer, né? Ou que vocês já conseguiram de retorno para um cliente, né? Que já aconteceu. Assim. A gente, vamos dizer assim, né? Eu acho que é mais fácil a gente pensar em... porque retorno absoluto é uma situação de falar, deu 10%, 15%. E tem as métricas do, por exemplo, a inflação mais alguma coisa ou CDI mais alguma coisa. Né? Então, para cada perfil de carteira, a gente vai ter um objetivo de retorno. O objetivo de retorno, eu sempre penso em janelas de 3, 5 anos, porque em um ano pode ser que a gente ganhe ou perca do benchmark, tá? Da referência.
Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Né? Então, a gente tem um investidor que está com a gente há muito tempo. Então, em 2020, o portfólio dele deu algo como 600% do CDI. Caraca. Foi muito bom. 2021, deu 170% do CDI. Foi muito bom. 2022, deu 89%. A gente perdeu do CDI no passado, nessa carteira dele. Aí você fala, pô, tá ruim? Não. Em 3 anos, foi um espetáculo. Entendeu? Então assim, o objetivo de retorno, né, primeiro ele varia de carteira para carteira, de perfil para perfil, de horizonte para horizonte. E quando você traz ativos com grande potencial de retorno, é claro que o meu target, o meu objetivo vai aumentar. Só que a volatilidade em janelas curtas de tempo vai aumentar. Então, se eu tiver uma carteira extremamente arrojada, né, vai ter ano que vai perder do CDI, com certeza. Mas vai ter ano que vai ganhar muito. Tipo, 6 vezes. Isso pode acontecer. Mas vamos dizer assim, eu acho que numa carteira mais conservadora, né, eu acho que um objetivo realizável, assim, CDI mais 2, né, 2% acima do CDI, eu acho que é interessante uma carteira bem conservadora. Para uma carteira mais ali moderada, acho que pensar algo como... É difícil fazer esse exercício, sim, tá? Sim, porque varia muitas variáveis. Varia muito. Mas pensar assim, um CD mais 5, imaginar numa janela um pouco mais longa. E numa carteira mais arrojada, aí realmente é buscar um retorno maior, quando possível. Mas assim, não é fácil, tá? Quando você está lidando com ativos que variam, vão ter anos brilhantes, mas tem anos difíceis. Eu falo minha carteira própria. Tem ano na minha carteira que eu tenho uma exposição, no meu jeito de fazer, para mim, pessoa física, a minha carteira pode ter uma exposição grande de ações. Então, assim, eu tive ano que minha carteira caiu 30%. Nossa. Tá? Mas teve ano que subiu 70%, 90%. Mas não é fácil. É um trabalho longo, difícil, a persistência é fundamental e ao longo do tempo, se você paga bons preços em bons ativos, você vai ter um bom retorno. Eu acho que essa que e outra, quando o mercado está barato, tem que comprar, mas quando está barato, normalmente você não tem estômago para comprar. Porque está barato porque a conjuntura é ruim. Então, é aquela coisa. Em 2019, todo mundo tinha bolsa. Eu lembro, meus amigos, todo mundo tinha. Hoje, eu falo com eles, ninguém tem. Porra, você está louco comprar bolsa hoje? É o que eu escuto. Só que hoje está barato. 2019, hoje que é a época, né? Você comprar. 2019 não estava barato. Eu lembro, ali em 2019, em 21, pô, a galera comprando as techs americanas pagando múltiplo absurdos. A Tesla chegou a valer mais na bolsa do que as 8 maiores montadoras do mundo somadas. Nossa. Aí eu olhava aquilo e falava, cara, a empresa é boa? O Elon Musk é fera? Mas não vale as 8 maiores do mundo somadas. Entendeu? Então, nesses momentos, eu falo o seguinte, no mundo real, as coisas flutuam entre razoável, né, um pouquinho melhor e não tão ruim. Mas na percepção de mercado, as coisas flutuam entre péssimo e muito bom. Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho tá ali o tempo todo focado e tentar sempre não cair nas armadilhas de ficar, putz, está muito bom, sabe, comprar mais. A gente tenta fazer o exercício reverso, só que é difícil. Eu falo para vocês porque quando, por exemplo, a Magalu estava disparando, cara, a gente deixou na mesa. Não participamos da grande alta. Tem gente que não aguenta ficar de fora. Que é o efeito manada. É o efeito manada. Entendeu? E aí, nessa situação, a pessoa vai falar, pô, mas você não está fazendo um bom trabalho. O cara não vai imaginar que eu vou proteger uma queda de 90% que vai acontecer daqui a pouco. Na hora, ele quer surfar porque o vizinho dele está surfando. A hora que o vizinho perdeu, o vizinho não vai comentar. Entendeu? Ninguém conta quando perde, quase. O pessoal conta quando ganha. Então assim... eu acho que
Mas o ponto principal que a gente fala muito é segurança. Segurança. Então não adianta a gente querer ser ousado e quando a gente fala da segurança é buscar, porque no caso da nossa gestora, o forte nosso está em sistemas. Então hoje nós temos, são 5 sistemas que faz toda a gestão, né, que possibilita, nos permite ter ferramenta para poder estar... Informação, risco. Né, então, para fazer, analisar os ratings, então, tudo a gente consegue mensurar através dos sistemas. Então, e o que a gente pensa também é sempre na relação longo prazo. Não adianta eu querer dar uma porrada, colocar o dinheiro em risco para poder agradar e dar uma rentabilidade boa e tal. Não, eu prefiro estar pontuando sempre, mas pensando no longo prazo, um projeto longo, do que eu querer trabalhar só para ganhar por um mês. Então, acho que esse é o principal fator. Né? Então, acho que... mas tem cada cliente, cada carteira é um perfil muito diferente. Tem cliente que o foco dele está 100% em bolsa de valores, mas ele não sabe nem qual o valor, o PL dele. Ele sabe a quantidade de número de ações. Ele sabe a quantidade de ações que ele tem na carteira. Ele não sabe qual é o valor, quanto que tem, não. Mas ele sabe número. Tem os X ações de tal empresa, tantas ações de empresa Y, tal. Então, cada um tem um perfil. E aí cabe a gente identificar o perfil do cliente, se ele é ultra conservador, se é conservador, se é moderado, se é agressivo, se é ultra agressivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e fazer o alinhamento junto com o cliente para poder entregar um trabalho brilhante. Né? Bacana. Você sabe, até um ponto que eu gosto de fazer uma pergunta, né, quando a gente tem clientes que querem ter uma exposição em bolsa, eu faço uma pergunta, porque quando você fala em percentual, porque é muito comum, você fala, mas quantos por cento de variação para baixo você aguentaria ver? Quando você fala em percentual, você aguentaria ver 3% variando para baixo no mês? Aí você, 3%? Pô, não consigo. 5%? Consigo. A gente percebeu que perguntar em valor é melhor, porque aí o psicológico da pessoa já pensa. Eu falo assim, você aguenta ver variando 10 mil para baixo? Você fala, 10 pau, cara. Você já é 1%. Entendeu? Então a gente percebeu que perguntar dessa maneira nos permite mensurar melhor quanto que a pessoa aguenta de volatilidade, perguntando em volume. Porque em volume é coisa diferente. Quando você fala em percentual é meio abstrato. 1%, 2%. Você fala em dinheiro, cara. Porque é duro. Quando você vê variação para baixo, ninguém gosta. Né? Eu falo, quando o mercado... eu já passei por várias liquidações de mercado, né? O mercado ter caído e tá barato para comprar. Mas normalmente, por exemplo, teve várias vezes que eu tava com caixa e aproveitei. Quando tá barato, você aproveita e compra mais ações. Né? Mas ninguém gosta de ver cair. Ninguém gosta. É aquela situação, né? Você está vendo o dinheiro lá. Enquanto ele está variando, mas acima da linha do que você investiu, tá uma beleza. A hora que passa para baixo... É duro, cara. Bacana. Cara, Rafa, João, queria agradecer muito vocês. Com certeza foi um MBA. Nossa Senhora. Vamos falar que nós já fizemos um MBA. Entrega a nossa lembrança para eles aí, para vocês que guardarem aí. Obrigado. Poxa, de participação. Legal. Obrigado, gente. Cara, deixa o contato aí de vocês, como faz para saber mais sobre a Auri. Perfeito. Bom, a gente tem bom, para quem quiser entrar em contato, tem acho que o mais fácil é o e-mail de contato da gestora, que é o contato@auricapital.com.br. O site, né? Também que acho que tem bastante informações, que é auricapital.com.br. Então o site também tá bem rico em informações. Também Exato. A gente tem o Instagram da gestora, mas confesso que o nosso trabalho de marketing no Instagram não tá bom. Vai mandar currículo. A gente tem que, de repente, né? Mas é que isso são estratégias, né? Sim, então a gente o nosso crescimento ele tá saindo do boca a boca, o tete a tete. Então eu acho que tem um pouco a ver também com onde o público está, né? Às vezes no Instagram não é muito o público de vocês. O nosso público, na média, é um pouco mais velho. E a gente... E acaba que, normalmente, quando você faz no caso, faz um bom trabalho, a indicação ela vem de maneira natural. Né? Então, mas, poxa, acho que
Pessoal, agradeço demais aí, foi muito legal participar. Nós que agradecemos. Espero que Todo esse tenha conhecimento. ajudado. E estamos à disposição. Então, a gente, o que precisar, quando quiser falar de mercado, a gente está sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo programa. Obrigado. Acho que isso é muito legal, é muito enriquecedor, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, de informação. Então, parabéns se vocês conseguiram sair, pensar fora da caixa. Vocês estão fazendo aquilo que ninguém fez até hoje. Então, vocês são muito inovadores e a gente admira o trabalho de vocês. Obrigado pelo convite. Acho que fiquei muito feliz em poder participar e poder estar junto. Hein? Vamos fazer vamos posar para... Depois a gente tira a foto oficial. Obrigado. Viu? Imagina, que é isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Du, dá último recado. Pessoal, vocês assistiram até aqui, vocês fizeram também com a gente uma MBA de investimentos aí, gente. Informação muito valiosa, muito boa. Então compartilha com seus amigos, envia o link aí para vocês, curte, se inscreva no canal e nós estaremos aqui com cada vez mais informação para vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso Verticalizando Cast sobre investimentos imobiliários. Até a próxima. Valeu!